todo dia. Aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos iniciando nosso programa com todo o nosso desejo de que você receba essa programação e essa programação traga a você fé, esperança, alegria, informação e que realmente faça a diferença para o melhor da sua história, daquilo que você está vivendo ou daquilo que você está vendo ou como você pode viver melhor. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o interesse que nós temos como projeto dos Amigos da Cidade. E como toda manhã, trago eu uma palavra, não é? E hoje eu escolhi uma palavra bastante forte para todos nós, para o momento que nós estamos vivendo, quando nós começamos a observar as coisas mundo, quando nós começamos a observar as coisas que estão acontecendo em países e que estão acontecendo no nosso país e como nós devemos estar atentos. Na Bíblia, todas essas coisas são sinais. Quando nós começamos a entender guerras, rumores de guerras, quando observamos coisas que de norte a sul, leste a oeste, nós precisamos voltar à Bíblia e entender isto tudo é um sinal. E como diziam todos os antigos, né, eu lembro dos meus avós dizendo algumas coisas para os meus pais e depois os nossos pais dizendo para nós, haverá um dia que terá o dinheiro e não vai ter a água. E nós entendemos que algumas coisas aí em alguns estados já estão pegando pesado. E se nós não observarmos bem a nossa volta, muito mais rápido do que aquilo que nós imaginamos. Então o texto que eu trago é quando Jesus fala com os discípulos e diz, aquietai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e muitas coisas acontecerão. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E assim Jesus continua esse discurso. É um discurso que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. É um discurso forte, mas é um discurso que está na Bíblia e eu e você precisamos ler e entender, para não falarmos algumas bobagens às vezes, né? Então, o projeto Amigos da Cidade também tem esse interesse. É um interesse na sua vida espiritual, para que você realmente saiba que você é homem, que você é corpo, alma e espírito. E que você tem que cuidar do seu corpo, da sua vida, você tem que cuidar da sua alma, das suas emoções, dos pensamentos que giram em torno da sua cabeça e das decisões que a sua alma te levam a fazer. E você tem que cuidar do seu espírito, aquele lugar que Deus quer habitar. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, minha convidada já está aqui. Fique comigo, eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para todos nós. Nós estamos de volta, como eu disse, a minha convidada já está comigo nessa manhã. E ela é uma mulher que tem uma experiência muito forte, né? Todos que têm experiências na sua família são a história da nossa vida, da nossa casa, do nosso ser, né? E a Marlene, eu já trouxe ela no programa uma ocasião, porque me encantou a forma como ela colocou um momento vivido por ela em um livro. Então, eu já a conhecia e depois quando eu vi o livro eu disse, puxa vida, vamos ao programa e hoje eu tenho a alegria de tê-la novamente aqui. Marlene, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado. Eu que estou feliz de estar aqui novamente, assim, agraciada com esse convite,
Bom dia aos moroenses, né? Bom dia aos telespectadores. E é um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Dessa história, né? Marlene, nós tivemos um chá, né? No domingo, aliás, no domingo à tarde. E, inclusive, você era uma das minhas convidadas, mas uma viagem e tantos compromissos, eu sabia que ia ser quase que difícil, mas eu sabia que você estava lá, de alguma forma você estava presente. Mas esse objetivo do chá foi levar o Outubro Rosa, como ele tem realmente despertado o interesse das mulheres através das campanhas, para que possam se olhar, para que possam se cuidar. Mas o tema central do nosso chá, do nosso evento, era a saúde plena da mulher. Corpo, alma e espírito. Porque assim como eu entendo que precisa ter a prevenção do corpo, a saúde do corpo, a atenção para com o corpo, nós, as mulheres, os homens, todos, enfim, nós precisamos cuidar também da nossa alma e do espírito. Porque a alma, essa caixinha poderosa que nós temos aí dentro de nós, ela reflete no nosso corpo. E por isso, aquilo que eu passo, aquilo que eu atravesso, eu preciso estar dominando, controlando, administrando e liderando da melhor maneira possível. E você traz uma experiência muito interessante, muito forte na sua vida, porque você viu a pessoa que você mais amava, que você tinha do seu lado o tempo todo, de repente, viver a doença do câncer. E isso exigiu de você o cuidado primeiro com você mesma, para depois você poder cuidar da sua mãe. Isso é verdade, assim, não tem como você passar força para alguém sem você ter força, né? Não tem como passar cuidado sem você estar cuidando de você. Até teve um momento de todo esse período que foram 8 meses bem intensos, né? Entre a descoberta do câncer, o que ele realmente era, porque tem toda uma história de começar com câncer de mama e durante o período tardiamente descobrir que era um melanoma em estado avançado. Então foram 8 meses intensos entre as descobertas e o fim da vida da minha mãe. E num período, a minha irmã mais velha, ela chegou e falou assim, minha preocupação é com o cuidador. Porque, de repente, está toda a família focada do doente, mas os cuidadores também têm que ser cuidados porque eles podem ficar doentes. Porque eles estão dando sua energia, sua emoção, eles estão tendo que passar uma força, uma transparência, de uma esperança que, às vezes, você não tem mais. Então, assim, às vezes eu noto na família essa culpa de um desgaste que é natural. Chega um momento que você está exausto. Você está exausto de ver aquele sofrimento diário que é intenso. Você está exausto porque você não tem capacidade de mudar aquela realidade, é impossível. Você se depara com aquele sentimento de frustração, de impotência. Falo assim que o sentimento mais grotesco que eu enfrentei no ano de 2013, que foi isso há 2 anos atrás, foi o sentimento de impotência, de não poder fazer nada. Nada que eu digo de concreto para tirar aquela dor dela. Eu estava do lado, a gente da família estava do lado, estava apoiando todos os cuidados paliativos, mas você poder resgatar a pessoa e falar assim, não, passa para mim, porque eu não suporto mais ver isso, é um sentimento muito desgastante. Então, os cuidadores, a família, eles têm que ter um apoio. Sofre com o câncer não apenas o doente, mas todos em volta, amigos, conhecidos, vizinhos, a família que está próxima. Fala assim que talvez seja inimaginável as consequências dessa doença, porque as sequelas que ficam. O que eu fiz para mim e para minha família, e assim junto com a minha família, porque a dor ela une. Então você tem que usar no aprendizado de Deus com sabedoria os eventos da sua vida. Não tem garantias para a nossa vida. Deus ele trouxe uma garantia de amor e de que estaria do nosso lado todos os dias e em qualquer momento. Mas ele não deu garantias de que você não passaria por isso, por aquilo, ou que uma pessoa boa ou má. Não existe esse tipo de classificação para as doenças ou para o que você vai passar. Então, assim, tirar com sabedoria o que a gente poderia aprender nisso. E nós aprendemos muito, muito. Eu também tive um colega que falou que foi marcante, que assim, as alterações no mundo material, elas podem ser milenares. Por exemplo, as pirâmides do Egito são milenares, né? Mas um dia elas vão ruir. Agora, as alterações da alma, elas são eternas.
E num evento como esse, que é o tema do Outubro Rosa, que a cada ano cresce, que é maravilhoso, que conscientiza mais, você vê que as alterações da alma, elas são eternas. É usar o momento. Usar o momento e falar assim, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que rever nesse meu cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito? Para mim, pessoalmente, a transformação foi enorme. Porque hoje, pastora, eu não cuido do que a minha boca fala. Porque o que eu falo, as minhas palavras, elas podem ser distorcidas. Eu posso sorrir para você, tá pensando em situações e coisas desagradáveis, mas sorrir e falar palavras belas. Hoje não. Hoje eu cuido do que eu penso, do que o meu coração sente, porque eu tenho certeza hoje, convicção, de que é isso que Deus está avaliando. Ele não está avaliando a máscara social, ele não está avaliando o que aparece na televisão ou nos encontros do dia a dia. Ele está avaliando realmente o que eu estou sentindo e pensando a respeito daquele assunto, a respeito daquela pessoa. E essa foi assim a maior transformação na minha vida, porque eu tenho um cuidado de tentar sempre purificar e rever o que eu estou pensando e sentindo. Porque Deus me ama tanto como ama você, como ama uma pessoa que você não te agrada muito, como ama uma pessoa desconhecida, sabe? E essa consciência foi a transformação. A doença, o processo, o dia a dia, a morte, porque vem a eternidade. Você tem que se preparar para tudo isso, né? Quando você está vivendo tudo isso. Você não quer, mas você tem que se preparar. Não adianta você dizer, eu não quero passar por isso, eu vou fechar os meus olhos e vou fazer de conta que eu não estou passando por isso, porque essa é uma realidade. E eu tenho dito, né, para muitas pessoas, a eternidade começa agora. A eternidade é a nossa escolha agora, não é a nossa escolha depois, quando nós estamos lá entrando nela. Não, é agora. Quer dizer, eu já sou um ser eterno. O meu corpo vai acabar, mas eu sou um ser eterno. Não é? Então eu tenho que cuidar dessa eternidade. Essa eternidade. Isso me trouxe esse aprendizado que você falou, assim, que uma eternidade começa agora. A visão hoje, que eu não quero perder, eu não quero que o tempo apague isso, que é essa finitude da vida. Que assim, eu não posso fechar os olhos para isso. Tinha uma mulher jovem do meu lado, que minha mãe tinha apenas 64 anos, trabalhando ativa, ela não chegou a se aposentar, ela só saiu do trabalho por licença doença, né? Sim. Só se afastou, então, do trabalho. Então, de repente, eu tinha essa mulher forte, uma comandante da casa, uma mulher que criou filhos fortes, com 5 netos, com seu marido. E você viu tudo isso definhar numa pessoa frágil, que os últimos meses nós tínhamos que dar banho, trocá-la, alimentá-la na boca como um bebê. Então, você não tem como falar, eu vou fechar os olhos para a eternidade, eu vou fechar os olhos para a morte. A morte, hoje eu vejo como uma coisa muito inteligente criada pelo Criador aqui para nós aqui na Terra. Porque faz você pensar, faz você refletir, faz você tomar atitudes de falar assim, o que eu posso mudar porque eu sou um ser eterno. E aqui eu estou tendo um tempo de aprendizado, estou tendo um tempo de mudar, eu estou tendo um tempo de melhorar. Perfeito? Longe, mas em constante melhora ou na busca da melhora todos os dias. Então, assim, não dá para fechar os olhos para isso. E a perda, assim, da minha mãe, dessa forma, através do câncer. E o câncer da minha mãe, ele não ficou interno, sabe, pastora? Ele eclodiu, sabe? Então, a visão é grotesca, é chocante, cruel, né? É cruel. E tudo isso te traz a realidade de que a vida não tem garantias do que você vai passar ou vai deixar de passar. A garantia que nós temos hoje, para mim, é plena, que é o amor de Deus do nosso lado e que nós podemos usar todas essas situações para crescimento, para melhorar, porque nós somos um ser eterno. E a eternidade começa agora, né? Eu tenho o meu presente, eu tenho um bom hoje. tema para você escrever também, viu? Eu tenho hoje, eu tenho o meu presente, mas eu faço os planos, todo mundo faz, eu sou uma mulher de planejar as coisas na minha vida, mas a garantia dos meus planos, elas estão na mão de Deus, o que eu tenho mesmo é o agora, que eu estou aqui com você, então eu tenho que aproveitar esse agora, sabe, para, no mínimo, tentar ser uma pessoa melhor, sabe? Eu falo assim, que no mínimo ficar fazendo a tentativa e não desistir de melhorar como ser humano.
E como eu disse, não na fachada e nas palavras, que isso foi que transformou minha vida, dentro mesmo. O que eu realmente sinto, o que eu realmente acredito, porque é o que realmente vai ser avaliado. Né? Que bom que você consegue entender que tudo que você passou hoje te deixou uma pessoa diferente para melhor para você mesma. Para mim mesma. Porque quando nós somos melhores para nós mesmos, desta forma de visão, né, quer dizer, eu entendo a realidade de um contexto todo no geral, eu sou melhor para o próximo. Sim. Não é um melhor para mim mesmo egoisticamente Sim. falando, dizendo eu vou ser melhor para mim mesmo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque senão todo mundo pode morrer rapidamente. Não, você leva a dor e a morte para um aprendizado, dizendo eu preciso ser melhor nos meus sentimentos, nas minhas emoções, eu preciso ser melhor como cidadã, como pessoa, como esposa, como filha, como irmã, como tia, enfim, eu preciso ser melhor. E isso vai trazer a melhora de um todo à sua volta. É verdade. Algumas pessoas, Marlene, dizem assim, quando o mal acontece e vem sobre sua casa ou sobre sua família: por que comigo? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já me questionei quando eu ouço isso, né? Porque, na verdade, quando cai uma tempestade, ela cai do céu e cai em todos os telhados, em todas as terras, em todas as plantações. Não tem esse vai ser livre ou aquele não. Isso é uma coisa que acontece. É claro que às vezes a tempestade passa bem numa faixa, né? E deixa outra faixa. Mas eu acho que a pergunta não é o porquê comigo, mas talvez para quê? Para quê na minha vida, né? O que eu vou aprender com tudo isso? Naturalmente, assim, durante a convivência com a família, teve essas questões. É natural. Por quê? Por que com ela, né? Assim, eu sempre vi minha mãe como um exemplo de bondade, de trabalho, e eu tentava, pelo conhecimento todo, por toda a leitura que já teve na minha vida, por tudo que eu já palestra, eu tentava me preservar dessa pergunta, sabe? Mas ela existe. Mas ela existe. Ela existe. Ela existe. E foi onde veio esse aprendizado, assim, vivencial de que não tem garantias de você ser bom. Seria muito fácil, que provas eu teria se eu entregasse meu coração a Deus e ficasse ileso de qualquer tempestade? Como eu provaria esse amor, essa confiança? Então, assim, seria, não, vamos então passar todos a amar a Deus, a fazer o que Ele pede, a seguir os seus mandamentos, a confiar no amor de Jesus que veio, né, nos mostrar o caminho. E ficaremos ilesos de doenças, de tempestades na nossa vida, de infortúnios. Não. Que prova é essa? Né? O próprio Senhor diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo. Tenham ânimo, eu estou contigo. Então eu falo assim, isso foi um aprendizado concreto na minha vida e da minha família. Tá? Então, quando a gente orava juntos o Pai Nosso, e essa parte, até descrevo no livro, que era assim, seja feita a sua vontade, era mais difícil, engasgava, porque nós não estávamos recitando o Pai Nosso, nós estávamos realmente ali juntos, orando. E era difícil ali, a gente travava, porque nós queríamos muito que... Essa vontade, dessa forma. Essa vontade, dessa forma e tal. E eu lembro de um dia muito marcante, até descrevo no livro, sabe, que eu deixei ela no hospital, então... Vivemos aquela fase, vai para o hospital, fica um dia, toma um soro. E fui para a casa da minha mãe fazer o que tinha que ser feito. Porque a vida não para, a vida tudo prossegue. Eu fui para as farmácias pagar medicamentos, assim, e eu tinha raiva de ver as pessoas sorrindo, sabe? Eu estava magoada, eu tinha alguém que eu amava morrendo de uma forma cruel, com tudo exposto. E você sente aquilo, mas o mundo não parou? Não, o mundo não parou. Ninguém, parece que todos tinham que olhar a minha dor e não estão olhando. Nesse momento tem dores imensas e maiores, e sei lá, as dores como ser medidas, né? Você falou assim, ainda bem que tem Deus que vê tudo para medir. Então, voltei lá e falei, olha, Senhor, eu tô no limbo, eu tô no vazio, sabe? Peguei a Bíblia da minha mãe, que hoje está comigo, e comecei a orar e abri e foi lá em Jó, na parte que Deus está falando para Jó
que assim, Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Fala assim, perguntando assim, aquilo para mim foi um choque, sabe? É uma experiência, não tem como dar uma credibilidade para. Foi uma experiência, tanto que eu relato no livro, que ele fala assim, onde você estava quando eu fiz a profundidade do mar? Aonde você estava quando eu coloquei limites? Então aquilo foi assim, foi falando assim, quem é você? O que você sabe do início, do meio, do fim para questionar o que está acontecendo? Então aí foi aquele aprendizado, eu não tenho que questionar, eu tenho que aprender. Tudo isso não era para falar, eu vou escrever um livro sobre isso. Não, eu não tinha a mínima intenção de escrever um livro sobre essa história. Ela aconteceu. E essa passagem que você, dessa forma como você coloca, é o Pai Nosso, seja feita a sua vontade. A sua vontade. Que não é fácil. Então, assim, essa experiência que eu estou relatando não é para as pessoas agora, não, seja feita a vontade de Deus, se acomodarem. Não é isso. Vamos correr atrás, vamos lutar, existem tratamentos, existe medicina, existe a questão precoce de se conhecer seu corpo, se tocar, no caso do câncer de mama, se olhar, no caso do melanoma, porque ele é um câncer de pele, mas ele é um dos cânceres mais traiçoeiros e agressivos que existe. Então, vamos nos conhecer. E Deus concede a inteligência e a tecnologia, a medicina para a nossa cura, para a nossa longevidade. Mas também não vamos questionar do porquê. Vamos aprender com essa situação, sabe? Eu falo assim que hoje eu posso dizer isso, eu e minha família, volto a repetir, porque a nossa relação mudou muito. A dor, quando ela vem, quando você vai com essa visão de aprendizado, ela une muito. Nós éramos unidos, mas não da forma que nós somos unidos hoje. E a gente sempre conversa, eu e minhas irmãs, assim, não é possível que tamanha dor, que nos magoou tanto, que nos machucou tão profundamente e desmantelou uma família, né? Porque meu pai ficou sozinho, minhas irmãs moram longe, então o agregador era a minha mãe, a casa da mãe. Teve que tudo fazer um novo arranjo. Não é possível que isso não traga aprendizado nas nossas vidas. E foi assim, com esse foco, que a gente se direcionou como família, como pessoas, como ser humano, para os outros. Talvez as mudanças não sejam assim tão drásticas e visíveis, mas elas vão acontecendo. Porque mais do que ela seria uma coisa drástica, visível por fora, ela é interna. Então, ela, como você disse, se eu vou me tornando uma pessoa melhor, automaticamente isso vai refletindo nas pessoas com quem eu convivo, sabe? Nas pessoas com que cruzam minha vida, né? Com certeza. Há 2 anos atrás eu né? Minha tia faleceu também com câncer aos 64 anos. E acompanhei muito de perto ela, mesmo estando ela em Curitiba, eu aqui acompanhei muito, porque foi uma coisa que aconteceu de eu poder acompanhá-la, né? E no último momento de vida dela, assim, na última semana, nos últimos 15 dias, ela muito sofrida, uma visita rápida que eu fiz para ela lá, ela disse: Jurema, o meu passaporte já está pronto. Eu quero que você ore comigo, porque eu quero ir nessa viagem. Eu entendo que é hora de eu ir nessa viagem. E ela fez uma preparação com a família, no meio da dor, no meio da luta e do luto que ia acontecer. Dizendo, vocês entendam que agora é isso que eu quero, essa é a minha viagem. Tá? Isso nos trouxe todos a uma paz muito profunda, uma presença de Deus muito profunda. Mas nem sempre acontece assim. Por isso a família, a estrutura da família é tão importante, e hoje eu estou aqui para realmente falar mais um pouquinho sobre essa história que você já nos trouxe e dessa importância tão grande. Eu só tenho um minuto e meio. Eu queria que nesse 1 minuto e meio você apresentasse novamente o teu livro, porque eu li o teu livro e eu me agradei muito dessa leitura, e talvez alguém hoje até gostaria de estar fazendo essa leitura. Então eu gostaria que você dedicasse esse tempinho para o livro, pode ser? Obrigada pela oportunidade. Está aqui o livro. O título dele é Um Céu para Você. Então, é um céu para você mesmo, que é para ficar uma coisa assim bem pessoal. E ele é um misto de realidade e de fantasia. Porque nesse medo todo, nesse período todo dos 8 meses da doença, do período crítico da doença da minha mãe, eu fazia um exercício que eu nem sei como começou. Eu até digo aqui que ele conta essa história. Eu tinha medo de perdê-la, medo de ir pro desconhecido, porque por mais que a fé seja assim uma luz na escuridão, é um desconhecido. E eu ficava construindo um lugar para ela,
que tivesse tudo que ela gostava. Ela gostava de flores, de que ela fosse recebida com amor, com carinho. Isso me ajudava a enfrentar esses momentos, me tranquilizava, sabe? E eu fazia essas viagens quando eu estava ali deitada com ela, que a gente ficava muito tempo em silêncio. E foi o que se transformou num livro, que é Um Céu para Você. Então, de maneira nenhuma, ele é a criação de um céu. Eu falo que ele é a porta de entrada, é uma recepção. E deve ser tudo muito diferente, muito mais maravilhoso. É a forma que eu encontrei de transmitir o amor e o carinho que eu tinha. E também tem a parte da realidade, do que a gente viveu, a experiência que viveu, a frustração, a dor, sabe? O momento o cansaço que te atinge, aquela questão frágil, né? Que nos sentimos todos frágeis nisso e só temos como nos apoiar em Deus mesmo, na fé. E se transformou num livro. Num livro, eu escrevi, fui atrás de uma editora que é de São Paulo e transformei num livro. Tá? Se alguém tiver interesse, ele pode ser adquirido comigo, direto comigo, porque foi uma coisa totalmente minha, de investimento pessoal, não teve assim uma editora por trás, teve uma editora que o transformou em livro, mas não para comercialização e lançamento. E é uma história de despedida, uma história de amor e de despedida, né? Em suma, ele é isso. E todas as noites eu oro para que Deus abençoe o leitor do livro, para que ele traga para a pessoa o que ela precisa, sabe? Ou força, coragem, incentivo, lágrimas mesmo, porque às vezes você precisa colocar tudo isso para fora, todas essas lágrimas. E é isso. E encontramos você lá na Unimed pelo telefone ou na sua casa? Como que essa Olha, o meu pode telefone é 91 45 45 12. O meu e-mail, tá? É marlene.coates@gmail.com e também eu trabalho na Unimed. Também não é Qualquer assim... coisa você pode pedir pelo site do Amigos da Cidade, nós entramos em contato com a Marlene. Tá certo. Fica fechado. Tá bom, Tá obrigada. bom? Obrigada pela oportunidade. Ó, sempre aberta, pode ter certeza. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.